Eu tomando o passe, eu vou ter a garantia de cura? Não. Não. Por quê? Nós falamos, tem a questão, o emissor é o plano espiritual. O plano espiritual, ele está ali disponível para aqueles que foram buscar. Aí tem o transmissor, aí tem o receptor. Se o plano espiritual quer a cura da pessoa e o médium não está naqueles bons dias, brigou em casa, não queria ir para o centro, está brigado com o pessoal do centro, está de má vontade, ele vai atrapalhar bastante na transmissão de energia para o receptor. Pode ser um problema. Outra questão é a pessoa, o plano espiritual querer a cura, o transmissor, que é o médium, também querer, e a pessoa que está recebendo está achando aquilo uma palhaçada. Está achando uma palhaçada, ou então ela não acredita que ela mereça. Então você vê que tem muitos aspectos aí envolvidos. Às vezes a pessoa merece, mas não é o momento. Então a submissão à vontade de Deus é algo que precisa, que vale a pena a gente refletir a respeito disso. Aquele que não acredita em nada, mas vai receber o passe, ainda assim ele recebe os benefícios? Haverá casos em que ele poderá receber o benefício justamente para mostrar para ele que tem coisas que ele não compreende, mas que para Deus... Para despertar a fé dele. Para despertar a fé ou a interrogação, como que aquilo foi possível, né? Então você vê que não está muito envolvido, não é só mérito em receber, tem muita coisa envolvida. Tem até um caso de Jesus, em Lucas, no capítulo 17, lá no versículo 17 até 19. Foram de encontro de Jesus 10 leprosos. E a lepra não é uma doença que foi erradicada faz muito tempo não, viu? Em menos de 50 anos, era uma doença que praticamente não tinha cura. Tanto é que a gente ouve muito falar de histórias que existia o leprosário. Quando eu era garoto, eu não sei se no seu caso não, que você é mais novo, mas existia a campanha do leite, do pessoal do Fogo Selvagem, e existiam locais específicos para leprosos. Hoje em dia não tem mais isso, a legislação brasileira não permite. Mas você vê que então não é um negócio que era muito da antiguidade, né? A questão da lepra. E essas 10 pessoas foram procurar Jesus e Jesus as curou. E na época, quando a pessoa tinha essa doença, como era uma doença transmissível, você ficava excluído de uma sociedade, você entrava numa lista e você não podia conviver com os demais. Quando Jesus curou os 10, ele falou, olha, agora vocês procurem os sacerdotes para tirar o seu nome da lista, para você... Não basta... Sabe aquele negócio, a gente não quer só comida, quer diversão e arte? Não basta ser curado. Jesus queria que eles fossem curados e voltasse a uma vida digna para dentro de uma sociedade. Então eles saíram todos felizes. Só que um dos leprosos voltou e se ajoelhou e falou, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado pela cura que eu recebi. E surpreendentemente, Jesus olha para ele e fala assim, e cadê os outros 9? A sua fé te curou, você está curado. Olha a frase curiosa. A sua fé te curou, você está curado. Mas não foram os 10 que se curaram? Ou os 10 foram curados, mas só aquele daqui para frente nunca mais vai ter lepra. E os outros, talvez. Ali Jesus estava trabalhando com a lei de causa e efeito, que talvez assim, né? Ele falou assim, ó, eu curei o efeito, mas... E a causa? Como vocês não foram gratos, talvez vocês ainda não entenderam a lição. Porque ninguém nasce para sofrer, Sim. Ninguém nasceu para ser pobre, ninguém nasceu para ser triste. A gente nasce numa situação de aprendizado. Por isso que sempre vem a pergunta, o que eu preciso aprender, o que está acontecendo comigo, isso serve para quê, ou isso é para dar um testemunho, porque não é capricho divino. O sofrimento não é um capricho divino. A dor não é um capricho. A dor é um start, alguma coisa para alertar que é um efeito. Ó, você está tendo esse momento de dor, que nem sempre é física, mas aquele sofrimento, aquilo que você está passando, é para um despertar.
E aí você pode escolher quais os caminhos que você quer. Às vezes a lição, a grande lição é a valorização da vida. Mas o que você tem feito do seu tempo? Às vezes, quando a gente tem uma recaída física, aquilo pode despertar, olha, o que a gente está fazendo na vida? Mas ninguém nasceu para sofrer. Para sofrer, ninguém nasceu. Deus não é feliz quando alguém está sofrendo. O sofrimento e a dor, o ruim, não é criação divina. Mas é um estágio que é necessário até a gente descobrir. É uma necessidade que ocorre porque, como a gente não sabe o que é certo e errado, a maioria das vezes a gente vai testando e quando a gente vê que alguma coisa não é o certo, provavelmente tem um efeito ruim e aquilo desperta, né? Então, o mal não é uma criação divina. Perfeito. Ela é natural e aos poucos a gente vai entendendo que aquilo... Tanto é que quando a gente descobre que alguma coisa que a gente está fazendo não é bom, muda. Insistir no erro, aí não é muito inteligente, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.